RFI Convida. Neste mundo cada vez mais conectado, onde o ritmo acelerado e a produtividade são considerados virtudes, qual é o espaço para a lentidão, para a pausa e para o atraso? Esta é a pergunta que vai nortear a nossa conversa de hoje com o historiador Laurent Vidal, que acaba de publicar aqui na França este livro, Les Hommes Lents, ou Homens Lentos, Resistir à Modernidade, editado pela Flammarion. Olá, Laurent, é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da RFI. Obrigado, é um prazer também. Laurent Vidal, você é professor de História da Universidade de La Rochelle, especialista no Brasil. Você tem vários livros publicados sobre a história brasileira e as relações franco-brasileiras, que foram publicados tanto aqui na França quanto no Brasil. Este seu novo livro vai muito além dessa temática que você aborda normalmente. Como surgiu, Laurent, essa ideia de mostrar um outro prisma da história da modernidade? Então, surgiu no Brasil, justamente, surgiu no Brasil da leitura de um texto do geógrafo Milton Santos, que escreveu um pequeno texto chamado A Força dos Lentos. E achei tão fascinante essa expressão, os lentos, que eu descobri esse texto uns 10 anos atrás. E desde esse momento, essa ideia de lentos, de lentidão, mas lentidão não como a gente vê hoje, esse apelo para simplesmente uma outra maneira de vivenciar o tempo, não. É simplesmente os lentos para qualificar um grupo social e frágil, para qualificar a fragilidade social. E demorei muito tempo para conseguir. Então, nasceu no Brasil, mas evidentemente não é só uma história do Brasil, é uma história eu diria, do Ocidente moderno e mais especificamente da região do Atlântico, de todos esses continentes. Ou seja, é um livro que estou viajando entre Europa, Américas e África. Porque para fazer isso, para falar dessa história, você faz a história justamente do uso da palavra lentidão, desde o primeiro aparecimento até hoje. Exatamente, uma genealogia. Quando a palavra, e notadamente o adjetivo que vem para qualificar uma situação, um contexto, quando ele surge nas línguas romanas, a partir do século XI, XII, ele vem de uma raiz latim, e em latim essa raiz lentus era mais voltada para o mundo vegetal, para qualificar uma coisa um pouco mole, encurvada, etc. E quando vai entrar nas línguas romanas, com o tempo, aos poucos, perde esse significado para ser utilizado apenas para qualificar uma atitude humana e para desqualificá-la, sobretudo. Vem como uma crítica. Então, isso me fascinou. No século XVI, o adjetivo lento apenas desqualifica uma pessoa. E como, então, essa palavra passou justamente a discriminar alguém e uma atitude? Então, nesse momento, o que acontece nesse momento, século XV, século XVI? Momento em que o Ocidente cristão debate da questão dos pecados capitais, entre os quais tem a preguiça. E os teólogos vão escrever tratados, etc., e mostrar que junto à preguiça tem outras atitudes, notadamente a lentidão, a indolência, etc. Esse é o primeiro elemento. E, ao mesmo tempo, outros teólogos vão dizer o tempo é um bem dado por Deus, então a gente não pode gastar o tempo. E eles chamam a atenção para o que eles qualificam de promptitude, de uma promptitude para agir na vida. E, saindo do mundo sagrado para entrar no mundo profano, os primeiros tratados de comércio que são publicados no século XIV falam que os intercâmbios têm que ser feitos com esse ritmo de promptitude. Então,
isso começa assim, a modernidade começa impondo um ritmo, o ritmo da prontitude, e constrói a figura social do homem moderno. O homem moderno eficaz é um homem prompto, que vai agir rapidamente. E, em contrapartida, o homem que ainda não entrou na modernidade é o homem lento. Além do Milton Santos, para exemplificar esse homem lento, você fala justamente do índio preguiçoso. Exatamente. Quando esse debate esses dois debates acabam se encontrando, é o momento do descobrimento do novo mundo. E o momento em que os europeus vão ter que descrever esses ameríndios. E vão descrever esses ameríndios a partir para fazer um contraponto ao homem moderno. Os ameríndios são preguiçosos, são indolentes, vivem, eles falam em camas suspensas entre árvores, etc. E a primeira figura social do homem lento, para mim, poderia ser o índio, de uma certa maneira, o índio do Novo Mundo. E, Laurent, depois, na era industrial, isso tudo se acelera e no século XX, então, é uma velocidade vertiginosa. Sim, e a cada momento a modernidade que se redefine no momento da industrialização, é um momento de aceleração. As técnicas favorecem, a tecnologia favorece a aceleração. E essa aceleração começa a se impor em todos os elementos da vida social. E a partir disso, não é mais o índio que é o preguiçoso, não é mais o escravo que é o preguiçoso, é também o operário, pode ser também o homem que vem do campo para trabalhar na cidade. Encontrei, por exemplo, um poema que se chama Slow Men of London, esses homens lentos, mas aqui no sentido em que é um pouco estúpidos. Então essa lentidão vai qualificar várias atitudes, e a cada momento o grupo dos homens lentos é redefinido em função das circunstâncias. E como está hoje? A gente poderia dizer que está tendo um pequeno retrocesso, ou talvez um elogio da lentidão? Então, hoje tem claramente um movimento de elogio à lentidão, e tem também uma forma de teorização. Toda a onda slow começou com slow food, tem tudo, slow turismo, etc., até slow sex. Mas isso como dizer? Essa é uma coisa, mas não tenho certeza de que são os homens lentos hoje que estão dentro dessa onda do slow. Hoje, os homens lentos seriam mais, talvez, para mim, por exemplo, os migrantes. E eu acho que a gente está entrando num mundo de migrações. Aqui na França foram os coletes amarelos, quando surgiram, que se instalaram em torno dos rotatórios para ter visibilidade e diminuir o ritmo do fluxo dos automóveis, etc. E a cada região, em cada lugar, a gente pode encontrar novos homens e mulheres lentas. Você aproveita para falar da questão de gênero, as mulheres invisíveis, né? Invisíveis, exatamente. Bom, utilizei a expressão de maneira genérica, homens com H maiúsculo, mas, bom, duas coisas. Primeiro, essas injunções para a necessidade de trabalhar, de respeitar as cadências, etc., quem foram os primeiros a subir e a ser confrontados são os homens, historicamente, né? Enquanto isso, as mulheres foram invisibilizadas. Hoje, eu acho que é importante construir uma categoria das mulheres lentas. O que eu quero dizer assim? O que me importa não é apenas ver o momento de desqualificação. É também um momento de renascimento, quando a pessoa vai tornar-se, como dizer, vai se conscientizar de que ela tem um poder para resistir a essa imposição de um ritmo, é justamente mudar, quebrar o ritmo. Então,
os homens inventaram várias estratégias que vai da greve, à diminuição da cadência no trabalho, mas as mulheres também hoje estão reinventando e elas são portadoras de outras temporalidades que podem ser vias para uma reconstrução de um mundo possível. E para acabar com esse ritmo que impôs essa discriminação social. Exatamente. Bom, acabar me parece impossível. Como dizer, quando a gente está confrontado a um tsunami, não serve nada ficar na frente pensando que a gente vai parar. O que eu acho importante fazer é esse passo de lado para evitar o tsunami e para construir pequenos momentos, pequenas bolas de vida possível e que a gente pode viver. O problema é que a gente vive vidas que não são, que não podemos viver plenamente. Como viver plenamente? Esse é o desafio. A ruptura de ritmo permite abrir o tempo e criar espaços de vida possível. Laurent, agora para terminar, seu penúltimo livro, Eles Sonharam um Outro Mundo, publicado aqui na França em 2014, também pela Flammarion, e no Brasil em 2019, falava de uma comunidade de franceses que foram ao Brasil com o sonho de fundar uma sociedade ideal e harmoniosa. O sonho desses franceses seria hoje possível no Brasil, Laurent? Hoje eu estou muito preocupado com a situação do Brasil. Esses franceses foram recebidos e acolhidos pelo imperador, pelo governo da época, que deu todo o apoio para a recepção dessas pessoas. Hoje, não sei se o Brasil está com a capacidade, pelo menos as pessoas que estão governando nesse momento, e uma parte também da população que continua apoiando esse governo. É um governo que passa o tempo mostrando o dedo às pessoas que não devem fazer parte da comunidade brasileira, etc. Então, ele passa o tempo discriminando. Como construir e pensar uma harmonia quando o discurso é um discurso de discriminação constante. Muito obrigada, Laurent Vidal, por essa entrevista e por esse elogio à lentidão. Muito obrigado.